Olá, bem-vindos para mais um bate-papo no podcast Desenrolando a Língua, aqui com o MLC e o Web Rádio Mackenzie. E hoje eu tenho aqui ninguém mais, ninguém menos que o Josilmar, espere, Cordenonce CIA. É isso aí? É o CIA? Não, ou é o CIA? É CIA mesmo. É CIA. Sem ponto. Não é Sem companhia. ponto? Não é companhia, então sou pessoa física. Pessoa física e não jurídica. Exatamente. Coordenou-se CIA. O que é esse CIA aí? É italiano? É italiano, até onde eu saiba, de Italiano, Treviso. Italiano. Da região lá do Vêneto, de Veneza. Molto bene, molto bene. Mais conhecido como Jô, nosso querido Jô. Jô, professor, né? Nosso professor querido aí de finanças. Só que hoje a gente acho que não vai falar de finanças não, né? Bom, você que sabe, você que manda. Eu que mando aqui, que é isso. E aí, Jô, vamos desenrolar a língua? Vamos tentar, né? É. Você vai me contar aí, quando você era criança, me conte tudo sobre a sua infância. Onde você cresceu? Parece que você é de uma cidade aí que foi fundada por americanos, né? Exatamente. Americana. Americana. Eu fiquei na região de Campinas, que pertencia a Santa Bárbara do Oeste. Aí, com a estrada de ferro do Dom Pedro II, a estação ficou distante do centro de Santa Bárbara e começou um núcleo em volta da estação e junto com a estrada de ferro veio também os americanos fugindo da guerra de secessão lá dos Estados Unidos. E daí ficou conhecido como Vila Americana, mas era um distrito de Santa Bárbara. Até que com o tempo aí pegou a independência de Santa Bárbara, mas praticamente são duas cidades irmãs. E, inclusive, a Rita Lee Jones veio desses americanos que ficaram instalados lá. E assim, tem uma tradição lá ou não? Assim, por ter sido fundada ou por ter muitos americanos, falava-se inglês? Ou eles já vieram, já aprenderam português e já se aculturaram? Até onde eu sei, já se aculturaram e que a maioria da população teve muito imigrante italiano. Então, na verdade, você escutava talvez no passado mais italiano que inglês, tá? Mas a influência dos americanos em Americana, além do nome, você tem algumas tradições interessantes que, por exemplo, como eles eram protestantes, a Igreja Católica não deixava eles enterrarem os seus mortos nos cemitérios católicos. Então, eles têm um cemitério em Santa Bárbara do Oeste, que é o único no mundo, é o único cemitério americano fora dos Estados Unidos que não foi por causas militares, foi feito para civis. Um cemitério protestante, Protestante, né? Exatamente. E como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhava, né? Era babá para uma família e que ela... você é do Brasil, então tem uma cidade lá chamada Americana. Olha aqui, eu tenho um livro, até fiz cópia, né, desse livro. E tinha história, né, de Americana e das famílias de Americana. E ela justamente como era no Tennessee, uma família do Sul. E aí você me conta, então, que realmente as famílias do Sul que fugiram, né, que era escravocrata, vieram para o Brasil, que era o último país escravocrata do mundo. Né? Que foi o último a abolir, né? Então eles vieram para cá e realmente, né, ela talvez tenha... Eu ainda tenho contato com eles, eu vou perguntar se eles têm ainda contato com... Ou se talvez parte da família dela tenha vindo para o Brasil, né? Sim. E aí tem essa relação aí, né, de uma cidade no Brasil que tem esse nome, ainda a relação com... E aí você foi crescendo, né? Foi crescendo... Então meu primeiro contato com o inglês já foi logo junto com a alfabetização. Eu entrei no primeiro ano, minha mãe colocou numa escola de inglês. Ela já falava, isso aí vai ter futuro, é bom aprender quanto mais cedo melhor. Então, eu fui alfabetizado em português e já tinha contato com inglês.
desde criança, então tenho facilidade de escutar, de falar. Às vezes gramática a gente escorrega, né? Mas E seus pais falam? não, nada, Não. Mas ela já tinha essa visão visão, aí, exatamente, que uma seria iluminada? importante. Possivelmente, com certeza. Illuminati. Então já me colocou em e eu sempre gostei. E aí eu fui. Tá. Foi uma coisa também que não foi imposta, Não foi, não, assim, nada. no sentido de... E ela estava certa? Isso te ajudou de alguma forma? Olha, se for ver objetivamente, me ajudou a ter começado antes, eu não sei. Mas me abriu a cabeça. Tá. Isso que me ajudou. Então, eu não só inglês, mas eu comecei a me abrir para outras línguas. Ah, tá. Eu gostava, passava as férias, meio nerds talvez, né? Mas eu gostava de ler revista em inglês. Então, eu tinha... Temos um nerd aqui, gente. Então, Mexa nos óculos. Na época eu não tinha óculos, mas tudo bem, isso aqui é óculos de veieira, de velhice. E também eu via, por exemplo, espanhol. E como criança eu comecei a ler, eu falava, pô, dá para ler espanhol, não tem problema. Então eu comecei quando as pessoas falavam que era difícil, tal, para mim eu achava que não era tão difícil, era só começar. Então isso foi desmistificando a minha cabeça o que é difícil, o que é intransponível, tal. Você já sacou que, por exemplo, o espanhol é uma língua irmã, né? Que dá para você... Sim. É um português escrito de maneira engraçada. Para mim, como criança, eu falava, olha que engraçado. Olha que interessante. E, inclusive, foi nessa época que eu descobri que a empregada que trabalhava em casa, que ela, geralmente empregada costuma ser negra, né, mas ela era branca, e tudo que ela falava errado vinha do espanhol. Era descendente de espanhol. Sim, porque as pessoas às vezes criticam, tá falando vassoura. Vem, às vezes das regiões froteiriças. Mas falava, às vezes, sangre. Ela tinha uma série de coisas La que vinha... sangre. Ela falava... Essas, linguisticamente, tem toda uma explicação, né? E que quebra os paradigmas, os preconceitos, né? Que não deveriam existir porque são derivados de assimilações linguísticas, né? E também tem outras coisas que meu bisavô, que veio da Itália, e eu escutava meu avô dizendo que era italiano. Assim, ele falava alguma coisa e todo mundo pensava, isso aí é italiano, ele fala italiano. Mas depois, quando eu fui estudar italiano, depois que eu peguei a cidadania italiana, que foi recente, aí eu percebi que o que ele falava não era italiano, era o dialeto vêneto. Que quando meu bisavô saiu da Itália, a Itália não era unificada. Não era unificada, Então, era um dialeto o que ele da região. o que ele aprendeu com o pai dele era o dialeto. E tem uma coisa bem interessante, que o meu filho, ele está no primeiro ano, e ele fala, eu tavo. Parecido italiano. E aí eu fico, eu corrijo tal, aí eu falo do jeito que eu quiser, não sei o quê. Claro, não é correto, mas isso me chamou muita atenção. Eu falo assim, gente, no italiano, a primeira pessoa é ó mesmo, né? Termina com... Eu falei, isso deve ter alguma explicação linguística. Por que a criança intuitivamente vai falar, né? Como o português é uma língua latina, tem alguma coisa que... Deve ter alguma coisa aí que intuitivamente... Como eu também faço, eu quero, tem muita coisa eu que vejo, eu tavo. Então, veja, né? Só que não fala isso pro estar. Então, é bem interessante a gente... a língua, né? A língua é esse mistério que Chomsky, que Saussure, eles, né, estudam, tentam nos revelar coisas que a gente enrola e desenrola. E aí você desmistificou o inglês, o espanhol, e as viagens, e as aventuras, e a juventude. Você continuou sendo nerd, né? E você eu continuei sendo nerd. Em termos de viagem, era bem... fui para Disney, como muitos, quando era criança. Mas isso aí é o Nutella, né? Nutella, mas, por exemplo, eu
da minha família, eu com 12 anos era o único que falava inglês. Ah, tá. Isso Então, já era o guia. Era o guia, quer dizer, a gente estava em uma excursão, legal. mas chegava num restaurante eu que pedia as coisas. Todo Legal. mundo recorria a mim para pedir as coisas, queria qualquer coisa. Já era o o intérprete, o tradutor. Com 12 anos. Essa, então, experiência internacional foi essa, depois fui para a Argentina em 86. Mas eu consegui me virar no espanhol mesmo sem estudar. Sem estudar formalmente, Formalmente espanhol. Isso é muito legal. E, inclusive, daí, pulando uma etapa, daí, então minha namorada, ainda não era minha mulher, ela fez um intercâmbio em Barcelona e depois foi conhecer um amigo dela, passou por São Paulo. E eu ainda não tinha estudado espanhol. E comecei a conversar com ele, normal. Ele virou para mim, como você fala bem espanhol? Eu falei, pô, obrigado. Olha que bacana, que legal. Porque eu fui estudar espanhol mais para poder escrever. Porque a estrutura, mais ou menos, eu já tinha. Do que... De como, na verdade, era um portunhol. Para escrever por motivos acadêmicos ou não? Na época, eu trabalhava na empresa da minha família para fazer exportação, principalmente. Tá. Exportar aqui para a América Latina. Bom, mas então, de viagens mesmo até a faculdade... foram essas, internacionais, né? Não muitas, antigamente era muito mais difícil viajar do que hoje. Muito mais limitado, né? Mas na faculdade, aí a gente estava me formando em 92, 93, aí teve uma amiga minha que teve uma ideia de fazer, que ela era ligada a eventos, e hoje trabalha na Bloomberg em Londres. E ela, minha colega falou assim, olha, vamos fazer uma viagem com a oficial da FEA, ela, da USP, que eu fiz economia na USP, fazer uma viagem oficial para a Europa, visitando organismos multilaterais e empresas, e com a chancela da FEA, sendo visita oficial e tudo mais. Ela começou a vender essa ideia tanto para a FEA, como também para os consulados aqui em São Paulo. O consulado alemão, por exemplo, adorou. O cônsul alemão ficou pessoalmente empenhado em fazer o contato com as empresas e abrir as portas. E outros lugares também. Inclusive na Comunidade Econômica Europeia, em Bruxelas, ele conseguiu alguns contatos lá. Foi ótimo. Ou seja, ficamos 4 semanas rodando a Europa. Dessas 4 semanas, 2 semanas foi praticamente na Alemanha, por causa do empenho dele. Sim. Então a gente visitou empresas, por exemplo, o porte da Mercedes, Deutsche Bank, Siemens, isso só na Alemanha, depois teve na França, na Inglaterra, na Holanda e Bélgica. E aí lá vocês então se comunicaram em inglês, porque até aí vocês não falavam alemão. Não, eu não falava alemão. Não falava alemão. Então, nesse caso, o inglês teve um papel com certeza, fundamental, foi fundamental. Né? O inglês aí foi fundamental nessa viagem e eu desenrolei fácil, mas só que eu tinha muito receio ainda. Mesmo tendo estudado desde os 7 anos, tinha receio de ter errado, de errar, de falar, mas saiu. Eu sempre abri a boca mesmo, se fosse falar errado ou não, eu falava. Você não tem essa... O espanhol lá teve algum papel ou não? Não. Ainda não era uma língua tão... Não, é que a gente não... É que na Europa, o espanhol talvez tenha uma predominância maior nos Estados Unidos, assim, uma penetração. Na Europa... Na América, né? Na época a gente não passou pela Espanha, né? A gente passou... mais próximo da Espanha foi a França. E seus colegas também falavam inglês? Falavam inglês. E nessa viagem eu acabei conhecendo a minha atual mulher. O inglês também, ele une as pessoas, né? Ele forma casais. Veja, você não pode deixar de aprender uma língua estrangeira para conhecer o seu amor. Então até brinco que eu constituí minha família viajando. Constitui sua família viajando. Eu conheci minha esposa nessa viagem e depois eu tenho 2 filhos adotados, né? E fui passar o Réveillon de 2006 para 2007 em Natal e minha esposa é de Fortaleza. O pessoal pediu para a gente passar lá em Fortaleza e em Fortaleza o
pessoal falou, você está querendo adotar uma criança, está na fila em São Paulo? Estamos sim. Aí falou, vou falar com um amigo meu que acabou de adotar o 3º filho. Ele deve saber como funciona a fila aqui no Ceará. Falei, tá. Vamos conversar. São filas independentes, então, deve ser, né? Na época, né? Na época era. Agora, agora eu não sei como tá direito, mas na época existia fila, você poderia se inscrever em vários lugares. Eu falei, vamos conversar. Daí, de manhã, no dia seguinte, liga pra gente, meu amigo pediu para vocês irem correndo lá no hospital em Aquirás, que eu não sabia, não tinha abrigo para mandar a criança, e o Conselho Tutelar tirou da mãe e tal. Tá pronto seu filho, tá? Ele tava lá. Que bacana. Aí foi viajando, passar o Réveillon fora, pegamos o Samuel. Saiu sem filho, voltou com filho. Exatamente, a bagagem veio maior. Então, viagem para mim foi... É uma bênção, né? Sempre fez parte da vida. Que show. E daí, engraçado, depois dessa viagem em 92, tinha um burburinho, não sei se boato ou não, mas uma chance da Mercedes-Benz abrir uma vaga para estágio. Daí, no que eu cheguei aqui no Brasil, comecei a estudar alemão. Falei, de repente aparece, né? E nisso, mas depois sumiu a oportunidade, ninguém falou mais nada. E eu estudei alemão durante 6 meses. Falei, mas depois eu vou usar como, né? Eu tive uma certa dificuldade no que usar o alemão. Mas hoje eu lembro tudo de números, o alemão mesmo? básico. Ficou. Então, alguma coisa ficou. Algumas frases eu sei, mas por números eu sei tudo. Quase tudo. E é legal que a lógica muda bastante. Muda, né? Eles vão lá de trás para frente. É que você não fala 21, você fala 1 e 20. Você muda um pouco a lógica. Unidade, depois... Então é interessante de ver que língua está muito ligada a raciocínio, né? E também, coreano é assim também, né? Coreano, não sei. E também o horas é uma coisa meio maluca, que se você falar, sei lá, 9h30, todo mundo entende. Mas seria, se a gente fala 9h30, ele fala meia hora para as 10. Para as 10, tem uma coisa assim, e também existe, por exemplo, 9h20. 9h20, eles não falam 9h20, eles falam 10 minutos para as 9, para meia hora para as 10. A referência, a partir dos 20 minutos, a referência é da meia hora embaixo. Isso para quem é nativo. Pelo menos eu aprendi assim. Fica uma lógica maluca. Uma lógica diferente, né? Maluca. Mas aí eu falei, e daí ia começar as declinações, tal, eu falei, olha, vamos deixar para depois, eu tenho vontade de voltar, mas que a pronúncia não é difícil, apesar de ter uns sons estranhos, mas o alemão, você colocar alguma coisa para eu ler, eu consigo ler. Se fala, lê como está escrito. Exatamente, é melhor que inglês. Que inglês você vê... Pode ser tear ou tear, quer dizer, pode ser lágrima ou cortar, fica difícil. Fica difícil, você tem que memorizar as coisas. Tem que memorizar aquela palavra, né? Aquela combinação, né? E alemão não tem isso. O francês também, né? Escrita é uma coisa, falada é outra. É interessante, né? Então, é interessante cada... Mas tem bastante preconceito, né, em torno do alemão. Porque são palavras muito longas, né? A declinação também judia, né? Muita coisa é que as palavras, na verdade, são junções, né? Muitas vezes. Não é que a palavra é longa, que a forma de combinar é diferente. E também, como a gente aprende o inglês, a gente inverte o verbo com sujeito. No alemão você coloca o verbo lá no final. Lá no final. O coreano também, vai no final. Então você tem que pensar, você tem que já saber exatamente o que você vai falar... Porque, né? Não, você tem que ter... É uma outra... conceito, né? Outra lógica, né? Inclusive, eu tenho um canal no YouTube muito interessante que fala em inglês. De vez em quando estou lavando louça, eu coloco lá em alguns canais falando de assuntos aleatórios, e um deles é em inglês, que o cara é meio linguista, e ele falou uma coisa interessante, que tem um linguista escandinavo,
que ele falou que o inglês, todo mundo fala que é meio alemão, né? É parecido com o alemão, mas na verdade ele é escandinavo. A gente fala isso. Fala isso. Apesar de não ter palavras que vêm do escandinavo, mas a estrutura gramatical é a mesma do escandinavo. Ele falou, eu não sei falar nada de norueguês, sueco, mas ele fala que toda a ordem das palavras é igualzinho, a lógica é a mesma. Tanto é que o pessoal escandinavo fala muito bem inglês. Eles têm uma facilidade muito maior que, por exemplo, os latinos. As pessoas perguntam, né? Sempre perguntam, qual que é mais fácil aprender, inglês ou francês? Eu falo assim, francês, para brasileiro, é francês. Com certeza. Porque, termos de, assim, você vai, se você for fazer um embromation, se você vai fazer no francês, sai uma coisa até razoável, você, Sim. né? Porque do inglês a ordem é diferente, a pronúncia é diferente, né? Sim, não sai mais nada. distante. É porque as pessoas estão mais acostumadas, né? Tudo na sociedade, né? Você ouve desde pequeno. E do francês, não, uma coisa nova, né? Agora, para ler, não. Você vai ler, vai sair muito ruim, né? Se for tentar ler uma coisa em francês. Sim. Mas você até entende que você está lendo, né? Porque Acostuma. tem as palavras, né? Do latim, não sei o quê. Mas para aprender, a pessoa até sai do básico de uma forma rápido, né? Porque porque a estrutura gramatical é muito parecida. Só que como ela teve uma interferência, vai vendo a evolução do francês, teve ali uma interferência nas invasões germânicas, é ali que a coisa pega. É ali que entra no inglês. Foi quando o fim das palavras pararam de ser pronunciados. Né? Ali é que aconteceu muita coisa. Certo. Então, senão teria talvez evoluído como as línguas neolatinas, né? Então, você vai estudar a evolução das línguas ali, italiano, português, espanhol, tem uma evolução bem parecida. Aí o francês estava indo junto, pum! Teve ali a influência. Mas vamos falar aí um pouco aí da sua grande viagem nipônica. Então, em 92 eu fui para a Europa e em 95 eu já estava formado, mas ia ter outra excursão, quer dizer, todo ano começou a ter excursão da FEA para vários lugares. Deu certo aquela. Deu certo e foi. Teve outras para a Europa, outros para os Estados Unidos que eu não fui, eu fui para o Japão. E antes de ir para o Japão, a gente fez um cursinho de japonês, um básico, de 3 meses. Aí a gente fez uma coisinha para falar, para eventualmente, uma eventualidade. Porque isso é verdade, em Tóquio o pessoal não fala inglês. Eles podem até entender, mas você... não, isso Tóquio. No interior nem entende nada. Então a gente aprendeu alguma coisinha, números, como conversar e tal. E sistema numeral japonês é uma coisa assim, super tranquila. Super fácil. Super fácil. Mas o mais engraçado. Ichi, san, shi, go. Mas Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju. Mas agora o que é engraçado, Ju é 10. Isso, aí você então, adiciona. Se você falar Juni 12. Você falar Niju, 20. Que é 2 dezenas. Então é muito simples você combinar. Parece Lego, né? Que você vai combinando as palavras, viram... Migi e Hidari. Você lembra isso? Migi e Hidari? Não? Direita e esquerda? Não, isso aí eu não sei. Isso é muito avançado. Onegashimasu. 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 Por favor. Onegashimasu. Onegashimasu. Tá. Não, faz muito tempo o seu japonês, meu japonês tá enferrujado. E daí, o engraçado que minha maior aventura linguística foi, estava eu e a Joanília, minha esposa, a gente estava em Tóquio visitando empresas. Antes disso, é interessante que quando eu cheguei em Tóquio, isso foi em 95, a gente passou mais de 24 horas de viagem, né? Naquela época você ia por Los Angeles. Tá. E daí, umas 5 da manhã, eu fiquei acordado, não conseguia mais dormir, né? Perdi o sono e a Joanília dormindo.
Aí, de repente, eu vou ficar deitado aqui, descansando. De repente, começa a perceber um barulho o armário embutido fazendo barulhinho. Nhaque, nhaque. E daí eu percebi a cama balançando e eu olhei para a Joanília, ela tá parada. E o colchão balançando, não como se ela estivesse mexendo, que é assim, balançando como se fosse uma gelatina, para lá e para cá. E eu fiquei assim, ó, se acontecer alguma coisa, eu acordo ela, a gente desce e faz alguma coisa. Fiquei esperando, né? Aí passou um tempo, parou. Aí eu desci, a gente desceu lá pro café da manhã e tal. Você sentiu alguma coisa? Um sentiu, outro não. Mas como eu estava no 19º andar em Tóquio, o prédio lá foi feito para balançar, de repente foi uma coisa pequena, que quem morava em casa, ninguém sentiu nada. Ah, tá. Mas eu já cheguei de manhã, a gente tinha acabado de chegar em Tóquio, já liguei para casa e falei, ó, eu senti um tremor, não sei se foi forte ou fraco, se aparecer alguma coisa aí de notícia, aí tá bem, também, né? E isso, a minha mãe conta, logo depois veio o Jornal Nacional falando do terremoto de Kobe, que foi terrível, foi muito concentrado em Kobe, e acho que 30 mil mortes, sei lá, alguma coisa assim. Nossa. Mas a primeira experiência que eu tive com terremoto, né? Terrível, mas para eles era uma coisa muito comum. Impressionante a resiliência que eles têm com isso. E daí, de Tóquio, a gente visitava empresas e tal, e um final de semana a gente foi para Nikko, uma cidade ao norte de Tóquio, que tem um conjunto de templos, sabe aqueles dos macaquinhos, não vejo, não escuto, não falo, é de lá. E na volta, eu e a Joanília queríamos parar numa cidade chamada Tobo, que tem uma miniaturas do mundo inteiro que foi apresentado pela nossa professora de japonês. Tá. Que eram miniaturas perfeitas, réplicas do mundo inteiro. Fala, vamos lá. A gente pegou um ramal e tal, ver aquelas letrinhas em japonês em kanji, tem que ficar vendo o que é igual para ir na direção. A gente chegou na cidade, estava chovendo, e a gente sem guarda-chuva, frio, e falou, qual dessas casinhas aqui está com cara de restaurante? A gente tem que entrar e ficar, esperar a chuva passar. Nessa época, que ano que foi? Porque não tinha, né, não tinha smartphone, né? Não tinha Waze, 95 não tinha nada. 95 não tinha. 95. E falava, qual dessas casinhas que tem cara de restaurante? Falava, aquela lá, tem mais cara, né? E tudo escrito em kanji, né? E vamos embora. Então a gente saiu correndo, tem que ir lá e entrar e esperar a chuva passar. Do que a gente entrou, não era bem o restaurante, sabe aquelas casas de doce? Sei, doce de feijão. Doce de feijão, essas coisas. Falando, não é bem isso que eu queria, né? Isso que eu estava em mente, eu tinha em mente. E daí eu tentei falar em inglês com o atendente. Falar, tem comida, sanduíche, alguma coisa salgada? Eu não entendia nada. Daí tinha um casal jovem, namorados, aí numa mesa. Tentei falar em inglês com os dois e eles começaram a dar risada. Falaram, dog table, acabou. Dog table era tudo que eles sabiam de inglês era dog table. Mas você também não queria comer um dog, né? Eu também não. Só se fosse um hot dog. Eu não entendia nada, né? Ficou com fome. Daí eu cheguei lá pro atendente lá, falou, pô, tem que tentar gastar o meu japonês, né? Ele falou, arimasca, tem tabemono, que é comida, agora como que é sal? Eu lembrava que o sato era açúcar. Arimasca, tabemono, sato, fazia assim, contrário. Fazia um gesto aquele contrário. E ele arregalava o olho lá, não conseguia entender nada. Daí chamou o casal lá de namorados para tentar me interpretar, demorou, também não conseguia nada, eu já tinha desistido, falei, a chuva vai passar, a gente vai embora, né? Eu vou esperar só a chuva. Aí de repente eles começaram a comemorar, Falei, eu olhei, o que foi? O cara só fez assim, entrou na cozinha, trouxe 2 sanduíches para mim e para a Joanília. Ou seja, fui entendido. E conseguiu comer? Consegui comer. Jô, que bacana, hein? Quer dizer que a vitória da comunicação. Exatamente. Em japonês, no Japão. 2 brasileiros
Perdidos. Desenrolou muito essa língua, né? Sim, sim. Legal, Jô. Olha, batemos o papo e você vai voltar, né? Para conversar com a gente. Tem mais história aí, não tem? Muita história? Tem história. Gente, então a gente fica aqui, mas tem mais. A gente volta com o Jô e com outros convidados para a gente desenrolar essa língua. Obrigada.